A Nigéria é a maior economia da África, tem mais de 220 milhões de pessoas, vastos recursos naturais e um dos mercados comerciais mais movimentados do continente. Mas por décadas, a Nigéria teve um problema sério. Apesar de seu tamanho e poder econômico, o país não possuía porto moderno de águas profundas para receber os maiores navios porta-contêineres do mundo. A carga chegava principalmente por portos antigos de lagos, como o Porto de Apapa e o Porto da ilha Tincan, ambos criados nos anos 1970. Essas instalações foram construídas décadas atrás, antes do transporte marítimo moderno ampliar o comércio, com navios porta-contêineres maiores e cadeias de suprimentos mais rápidas desde os anos 1990 e 2005. A infraestrutura portuária da Nigéria não acompanhou esse avanço. E para um país onde cerca de 90% do comércio internacional é feito por via marítima, isso criou um sério gargalo para toda a economia. A Nigéria, então, passou a planejar algo diferente, um porto totalmente novo, construído do zero. Um porto profundo para os maiores navios porta-contêineres, capaz de movimentar milhões de contêineres por ano e moderno para competir com grandes centros marítimos da África Ocidental. Eles logo procuraram um local para construir um porto que solucionasse esses problemas estruturais. Expandir os terminais antigos dentro de lagos não funcionaria, pois a cidade ao redor já havia se tornado densa demais. As estradas estavam congestionadas, o espaço era limitado e construir nas áreas portuárias prejudicaria as operações. Um novo local era bem mais flexível. O local escolhido foi Lekki, um corredor em rápido desenvolvimento a leste de Lagos, ao longo da costa atlântica. Essa área já abrigava uma importante zona de desenvolvimento, conhecida como Zona de Livre Comércio de Lekki. Primeiramente estabelecida em 2006 por meio de uma cooperação entre o Estado de Lagos e investidores chineses, a zona foi criada para atrair empresas de manufatura, logística e grandes projetos industriais. A costa próxima a Lekki tinha vantagens, como águas do Atlântico naturalmente mais profundas do que em outros pontos da Nigéria. Isso significava que os engenheiros poderiam criar um porto capaz de receber navios muito maiores sem a necessidade de dragagem excessiva. Em segundo lugar, a terra ao redor ainda tinha espaço para expansão. Grandes terminais de contêineres precisam de amplos pátios, acesso rodoviário e instalações logísticas, e o corredor de Lekki tinha espaço para que um porto moderno se expandisse com o tempo. Em terceiro lugar, a área está perto do maior mercado consumidor da Nigéria. Lagos estima-se ter mais de 20 milhões de habitantes e gera cerca de um quarto de toda a produção econômica da Nigéria, tornando-se uma das maiores economias urbanas da África. Um porto próximo atenderia rapidamente à grande demanda por produtos importados. E havia outro fator. Vários grandes projetos industriais já estavam em desenvolvimento nas proximidades. Um dos mais importantes era a refinaria Dangote, um projeto avaliado em cerca de 19 bilhões de dólares e projetado para processar cerca de 650 mil barris de petróleo bruto por dia, tornando-se uma das maiores instalações de refino de petróleo já construídas na África. Essa refinaria exigiria enormes volumes de tráfego marítimo, embarques de petróleo bruto, exportações de combustíveis refinados, petroquímicos e suprimentos industriais passariam por infraestruturas marítimas próximas. Um porto de águas profundas nessas zonas industriais atenderia à economia da Nigéria e ao comércio internacional. Então, a visão tomou forma. A Nigéria construiria um porto de águas profundas totalmente novo do zero ao longo da costa de Lekki, mas planejar um projeto desse porte trouxe um desafio imediato. Construir um porto moderno de águas profundas custa bilhões de dólares e exige conhecimento especializado em engenharia. A Nigéria precisou de parceiros internacionais para viabilizar isso e empresas chinesas participaram do projeto. Construir um porto de contêineres de águas profundas requer equipamentos de dragagem, construção marítima pesada e experiência em engenharia. Poucas empresas no mundo constroem portos nessa escala regularmente. Uma dessas empresas é a China Harbor Engineering Company,
subsidiária da China Communications Construction Company, uma das maiores construtoras estatais de infraestrutura da China. Essas empresas construíram portos, pontes e infraestrutura costeira em toda a Ásia, África e Europa nas últimas décadas. Para o projeto LEC, a China Harbour Engineering Company atuou como empreiteira de engenharia, suprimentos e construção. Em termos simples, essa empresa ficou responsável pela construção física do próprio porto. O porto opera sob uma joint venture chamada Porto de LEC. A LFTZ Enterprise Limited, que foi formalmente estabelecida em 2013 para desenvolver e gerenciar o projeto, tem sua propriedade distribuída entre vários parceiros. Investidores nigerianos têm grande participação via Grupo Talaram, investidor internacional de logística e infraestrutura sediado em Singapura, atuante na Nigéria desde os anos 1970. O governo do estado de Lagos também detém uma participação de cerca de 20% no projeto. Investidores chineses também participaram da parceria, como a China Harbour Engineering Company, que deteve cerca de 54% na fase de desenvolvimento, contribuindo com financiamento e capacidade de construção. Essa mistura de investidores permitiu que o porto fosse construído em cooperação internacional, mas operasse no sistema econômico da Nigéria. E a escala do investimento reflete o quão importante é o projeto. A construção do porto exigiu aproximadamente 1,5 bilhão de dólares em investimento total, tornando-o um dos maiores projetos de infraestrutura marítima já realizados na Nigéria. Após a conclusão do financiamento e da parceria, a construção principal começou oficialmente em 2020. Transformar a costa de LEC em um porto moderno exigiu um enorme esforço de engenharia. Quando a construção começou, não existiam porto, terminais de contêineres ou barreiras contra as ondas do Atlântico. Os engenheiros tiveram que construir todo o complexo portuário do zero. O primeiro passo envolveu criar terra onde a infraestrutura do porto pudesse ser instalada. Grandes dragas bombeavam milhões de metros cúbicos de areia do fundo do mar e áreas costeiras próximas. Esse material era depositado na costa para criar novas terras recuperadas. Com o tempo, a linha costeira se expandiu, abrindo espaço para pátios de contêineres, terminais, estradas e equipamentos portuários. Após criar a plataforma de terra, a construção seguiu para uma das estruturas de proteção mais importantes de qualquer porto, o quebra-mar. Um quebra-mar é uma barreira que protege navios e operações portuárias das ondas e correntes oceânicas. Em LEC, engenheiros construíram um quebra-mar de 1,9 quilômetros no Atlântico, criando uma bacia portuária protegida para a atracação segura de embarcações. Equipes de dragagem aprofundaram o canal de acesso ao porto, já que navios porta-contêineres modernos exigem águas profundas para operar com eficiência. Grandes embarcações precisam de mais de 15 metros de profundidade para entrar com segurança em um porto. Os engenheiros dragaram o canal do porto, em LEC, para cerca de 16,5 metros, permitindo que navios muito maiores atracassem diretamente no terminal. Essa profundidade já é uma grande diferença em relação aos portos nigerianos antigos, onde águas rasas limitam o tamanho dos navios. Com a bacia do porto e o canal prontos, as equipes iniciaram a construção do terminal de contêineres. Construíram cais de concreto longos para os navios atracarem e descarregarem carga. O cais inicial de contêineres mede cerca de 1,2 quilômetros de comprimento, permitindo que vários navios de grande porte atraquem ao mesmo tempo. Atrás do muro do cais, grandes pátios de contêineres ocupam a terra recuperada. Esses pátios armazenam milhares de contêineres enquanto eles passam pela alfândega, empresas de logística e redes de transporte. O porto também precisou de grandes equipamentos para movimentar cargas. Guindastes gigantes, feitos para navios porta-contêineres ultra grandes, foram instalados no terminal. Esses guindastes se erguem acima do cais e levantam contêineres pesados dos navios para caminhões ou veículos automatizados. Cada guindaste movimenta contêineres acima de 60 toneladas, permitindo que a carga flua pelo porto bem mais rápido que sistemas tradicionais. E depois de anos de planejamento e construção, o mais novo portal marítimo da Nigéria estava pronto para iniciar as operações em janeiro de 2023.
O porto começou suas operações com a atracação do primeiro navio porta-contêineres. A chegada do primeiro navio porta-contêineres comercial marcou um grande marco para o setor marítimo da Nigéria. Pela primeira vez, o país tinha um porto moderno de contêineres em águas profundas, feito para grandes navios marítimos globais. A expansão desse novo porto aumentaria muito a capacidade da Nigéria de importar e exportar mercadorias. Quando totalmente desenvolvido, o porto deve movimentar cerca de 2,7 milhões de unidades equivalentes a 20 pés de carga ao ano, tornando-se um dos maiores terminais de contêineres da África Ocidental. A Nigéria não é o único país buscando criar um grande centro de transporte marítimo na África Ocidental. Outros vizinhos também expandem seus portos. Então a questão é: será que esse novo porto de águas profundas pode competir com outros terminais modernos da região? Navios porta-contêineres que viajam entre a Ásia, Europa e África precisam decidir onde parar ao longo da costa. Companhias de navegação preferem portos com descarga rápida, águas profundas e boas conexões com mercados do interior. Durante anos, a Nigéria correu o risco de perder parte desse tráfego para países vizinhos. Países da África Ocidental investiram em portos modernos, enquanto os antigos da Nigéria sofriam com congestionamento. Um exemplo é o Porto de Tema, em Gana, onde um projeto de expansão de 1,5 bilhão de dólares, concluído em 2019, adicionou um novo terminal de contêineres, capaz de receber alguns dos maiores navios porta-contêineres do mundo. Outro concorrente é o Porto de Abidjan, na Costa do Marfim, que concluiu uma grande expansão do terminal de contêineres em 2022 e melhorou sua capacidade de embarque. Mais adiante na costa, o Porto de Lomé, no Togo, se desenvolveu em um importante centro de transbordo na última década. Grandes navios porta-contêineres podem descarregar cargas lá, que depois são redistribuídas para portos regionais menores. Esses investimentos criaram uma concorrência séria. Se os portos da Nigéria seguirem congestionados ou ineficientes, companhias de navegação podem optar por descarregar em países vizinhos e transportar as mercadorias para a Gilíria por terra. Esse cenário desviaria a receita do comércio da Nigéria para outros centros regionais. O Porto de Águas Profundas de Lekki muda essa equação. Com águas mais profundas e terminais de contêineres modernos, o porto pode receber os mesmos grandes navios que operam em outros importantes centros de navegação. Isso permite que a Nigéria capture mais tráfego marítimo direto, sem depender de cargas transferidas por outros países. O projeto do Porto de Lekki segue uma tendência global mais ampla. Empresas de engenharia chinesas têm ampliado seu papel na construção de infraestrutura marítima globalmente, e o porto nigeriano exemplifica essa rede em expansão. Nas últimas 2 décadas, empresas de engenharia chinesas construíram portos, ferrovias, rodovias e zonas industriais em vários continentes. Esses projetos, muitas vezes, estão ligados à estratégia internacional de infraestrutura da China, conhecida como Iniciativa do Cinturão e Rota, anunciada pelo governo chinês em 2013. Por meio desse programa, empresas chinesas participaram da construção ou modernização de dezenas de portos ao redor do mundo. Um exemplo bem conhecido é o Porto de Pireu, na Grécia, onde o investimento chinês, iniciado em 2009, ajudou a transformar o porto em um dos centros de contêineres mais movimentados do Mediterrâneo. Outro exemplo fica às margens do Mar da Arábia, no porto de Gwadar, no Paquistão, que é um componente marítimo fundamental do corredor econômico China-Paquistão, lançado em 2015. No sul da Ásia, o porto de Hambantota, no Sri Lanka, que foi inaugurado em 2010, também foi construído com grande participação chinesa. Projetos assim mostram como empresas de construção chinesas ganharam grande experiência em infraestrutura marítima de grande porte. Para a Nigéria, a prioridade era clara: precisava de um porto moderno para atender à demanda global de transporte marítimo. A parceria com empresas internacionais de engenharia acelerou o projeto em relação à dependência apenas da capacidade doméstica. Parcerias de infraestrutura com empresas estrangeiras costumam gerar debates, e o projeto do Porto de Lekki também passou por isso. Analistas expressaram preocupação com investidores estrangeiros em infraestruturas críticas.
Quando empresas internacionais financiam ou constroem grandes instalações, como portos, surgem naturalmente questões sobre o controle de longo prazo e obrigações financeiras. Esses debates não são só da Nigéria. Discussões semelhantes ocorreram em projetos portuários na Ásia, Europa e África, onde investidores internacionais participam da construção e das operações. Apoiadores do projeto LEC afirmam que grandes infraestruturas exigem esse tipo de parceria, já que portos de águas profundas custam bilhões de dólares para construir. Eles precisam de frotas de dragagem, equipamentos marítimos pesados e grandes guindastes para contêineres, que poucos países produzem nacionalmente. Sem investimento externo e apoio técnico, projetos assim podem demorar bem mais para concluir. Portos frequentemente moldam a história econômica de regiões. Cidades como Singapura, Roterdã e Xangai tornaram-se centros globais de comércio, pois seus portos ligaram indústrias locais a mercados internacionais. A Nigéria ela espera que o mesmo padrão possa surgir ao longo da costa de Lekki, mas a grande questão é, o que acontece depois? Esse projeto pode direcionar as rotas de navegação da África Ocidental para a Nigéria nos próximos anos? Um porto pode mudar o futuro comercial da maior economia da África? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.